Após Kiraya se encontrar com Yujiro Hama, as expectativas em cima do lutador do sumo antigo eram enormes. Kiraya foi capaz de jogar Yujiro Hama para o andar de cima da mansão de Tokugawa e depois de tomar o troco, o mesmo foi capaz de fugir e evitar um confronto até os finalmente. Com isso, uma incógnita sobre esse personagem surgiu, e num restaurante, o início de um teste por alguém da elite do verso iria começar. O Kiraya chama o garçom e pede para ele uma colher grande. O garçom traz o talher e Kiraya começa a se alimentar. Aquelas cenas típicas de alimentação em Baki, que eu particularmente adoro. Ele virava sua bebida, olhava para Tokugawa e dizia: por que será que Pidan, ou melhor, ovos conservados adoçam a cerveja? Tokugawa observava em silêncio e Kiraya continuava: é como se ocorresse uma mudança química na minha boca. Mas comida chegava para Kiraya e ele continuava a comer enquanto dizia: patos vindo de Kaoya, e eles estão bem quentes. Tokugawa perguntava se realmente ele iria comer tudo aquilo. Kiraya ignorava a pergunta e começava a explicar sobre aquele alimento. Isso é um prato que usa apenas a pele do pato. Ela é frita e um molho doce e picante. Logo depois é adicionado cebolinha para ser servido. Um alimento delicioso. Ele terminava aquela porção gigante e outro prato chegava. Agora era uma espécie de yakisoba. Kiraya começava a comer, virava uma garrafa de cerveja e Tokugawa tentava conversar com eles. Porém, Kiraya não conversava, ele apenas continuava comendo. O anfitrião do mundo das lutas dizia que ele comia muito. E novamente, Kiraya só continuava comendo, até que ele terminava, limpava sua boca e virava outro copo de cerveja. O garçom ficava impressionado com aquela quantidade de comida e o lutador do sumo antigo dizia que comeu bem demais. Os pratos estavam ótimos. Tokugawa dizia que nos dias de hoje, os atletas terem acesso a comidas de ótima qualidade é uma raridade. E Kiraya começava a contar: existia um Rikishi famoso no final do período Edo. O seu nome era Raiden Tamemon. As lendas contam que ele participou de um confronto de bebida. Ele tomou 2 baldes inteiros, venceu a competição, respirou fundo e voltou caminhando para casa tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. E sim, galera, é o Raiden Tamemon que existe em Shumatsu no Valkyrie. Se no caso a história dele vier ser contada em Baki, será que ela vai ser igual ao do Raiden de Shumatsu? Vamos esperar para ver. Tokugawa ouvia aquela história e Kiraya continuava. Ele era um Rikishi que andava pelas lojas à noite. Ele comia tudo que tinha direito. Ele era um tipo de Rikishi completamente diferente, tanto em comportamento quanto em nível de luta. Algo que eu particularmente gosto bastante. Comer simboliza a força. E galera, pra quem viu a animação antiga de Baki ou simplesmente leu os capítulos antigos, vai se lembrar do treinamento nas montanhas, onde Reishi andou, inseriu Baki e mostrou pra ele a importância de estar bem alimentado, comer muito, mas comer com qualidade. Isso vai trazer resultados formidáveis pro corpo humano. Voltando pro mangá, e Kiraya continuava, pessoal. Ser um Rikishi não é ser um atleta normal, mas sim estar ligado diretamente ao poder puro. Tokugawa virava sua bebida e dizia: você está falando palavras corajosas, mas me diga, por que você fugiu do ogro? Kiraya sorria e dizia: mas eu não fugi dele. Tokugawa olhava friamente e continuava: para de dar desculpas, Kiraya. Você aproveitou que ficou escondido no teto, aproveitou que ficamos olhando pra cima e simplesmente fugiu. Foi só isso. Kiraya observava em silêncio e Tokugawa continuava: por favor, não fique dando desculpas. Kiraya baixava sua cabeça com um leve sorriso e o anfitrião continuava cutucando: Koryu Sumodo, ou melhor, o estilo tradicional do sumo, e você, o 101º Taima no Kiraya. Seus ancestrais devem estar chorando no túmulo nessa hora. Kiraya ouvia aquelas críticas em silêncio até que ele dizia: Senhor Tokugawa,
você se esqueceu que eu posso desafiá-lo novamente? Tokugawa virava a cabeça pra trás bem puto e dizia: você vem pra cá e começa a falar sobre comidas e depois sobre honra, mas a verdade é que você saiu correndo de lá e está falando de desafiá-lo novamente? Friamente Kiraya dizia: mas é claro, e Tokugawa continuava puto: ah, vamos lá, faça melhor que isso. E Kiraya dizia: mas eu não preciso, eu vim dos picos de Taima, eu saí de lá para tentar desafiar alguém novamente, e isso não é considerado uma vergonha. Tokugawa se calava e Kiraya continuava: é algo que eu quero tentar de novo, fazer Nomi no Sukune versus Taima no Kiraya, por essa luta que meus ancestrais esperam há mais de 2000 anos. Tokugawa escutava isso e perguntava: vocês estão invictos? Que merda que você tá falando? Kiraya dizia: sim, é isso mesmo que você ouviu, estamos invictos. Tokugawa ficava olhando com uma cara de nada por algum tempo até que ele dizia: escuta aqui, Kiraya, você está falando de nomes famosos, cujas histórias já são conhecidas. Kiraya ficava em silêncio e Tokugawa começava a contar: vocês não estão invictos. Nomi no Sukune pisoteou seu ancestral até a morte. Já está comprovado que isso não é apenas uma lenda, e sim uma verdade histórica, uma verdade insubstituível. O garçom tirava os pratos desconcertado com aquela situação, afinal ali um falava uma coisa e o outro estava retrucando com outra. Mas Kiraya se mantinha calmo, com um leve sorriso, até que ele começava a falar: Senhor Tokugawa, acredite, há outra versão dessa história. Tokugawa fazia uma cara de impressionado, o garçom continuava tirando os pratos, já Kiraya ficava sério. Ele fechava seu punho e continuava: Senhor Tokugawa Mitsunari, o Guryu Sumo Taima no Kiraya é o estilo de sumo da minha família. Se olharmos o fluxo contínuo da história, concluímos que desde os tempos imemoriais sofremos uma única derrota, e desde lá fomos tratados como um clã de fracos. Mas essa é uma conclusão injusta. Tokugawa ria debochando e dizia: injusta? Como assim, meu caro? E Kiraya respondia: não se esqueça do que eu te disse. Nós, do clã Kiraya, ficamos invictos por mais de 100 anos. Fomos desafiados 20 vezes e não caímos. Tokugawa se impressionava com aquela informação que acabava de chegar nos seus ouvidos e ele dizia: bom, se isso for de fato verdade, é algo incrível. Kiraya o interrompia e continuava: nós iremos recomeçar e fazer tal embate novamente. Tokugawa perguntava: recomeçar? E Kiraya continuava: irei mostrar a diferença entre os rikishis e um artista marcial. Um rikishi de verdade pode trapacear e fazer faltas, mas os rikishis de hoje em dia não fazem esse tipo de coisa. Tokugawa virava sua bebida e dizia: então você está propondo uma disputa entre crenças. É interessante ouvir isso, mas Kiraya, eu te pergunto, e se você for atingido antes? Kiraya dizia: caso eu seja atingido, não tem problema. Afinal, eu luto sumo antigo. Mesmo se eu for quebrado, minhas partes íntimas destruídas, a derrota não é algo que eu irei aceitar. Tokugawa gostava daquelas palavras e dizia: então você está planejando uma briga de cachorro louco. Mas saiba, existe uma equipe de homens que pensam como você. Eles vão cometer faltas e todo tipo de coisa pela vitória. Por isso eu te pergunto, existe algum propósito na sua luta além disso? Kiraya dizia: propósito? Saiba que essa mentalidade se deve a uma longa história. Estamos acostumados a esse tipo de jogos. Você disse que existe uma equipe de homens, mas saiba que nossa equipe foi composta por 2000 homens, os meus ancestrais. A cena mudava, galera, pra fora do restaurante. E lá na frente alguém observava. O vento batia nessa pessoa. À primeira vista, o narrador dizia, caso olhassem rápido, achariam que ele era um gordo, mas na verdade seu pescoço era largo, seus ombros fortes, braços e pernas poderosas, um peitoral espesso,
Tudo nele era gordo, suas mãos, olhos e boca, e ali, aquele homem aguardava alguma coisa. As pessoas que olhavam de relance achavam que ele era meramente um gordo, porém aos poucos elas começavam a se impressionar. E Doppo, galera, fechava seu punho e começava a caminhar. As pessoas aos poucos concluíam, aquele físico, na verdade, era impressionante. E Orochi-Doppo parava na frente de Taima no Kehaya. Ao lado do lutador do sumo antigo, Tokugawa sorria e dizia: então, o que você vê olhando para essa pessoa na sua frente? Rapidamente Kehaya respondia: ele é como um machado e uma lâmina afiada. Doppo sorria e falava: é exatamente isso, irmão. Kehaya dizia: velhote, muito obrigado. Ele reverenciava Tokugawa e algo estava prestes a começar no Tokyo Dome. Mas antes disso, a cena ia para a mansão de Tokugawa. E lá Kehaya treinava. Ao se movimentar, podemos notar, galera, a diferença entre ele e o Sukune. O guardião do sumô é muito mais massivo, grosseiro, pisando na casa de Tokugawa e tremendo tudo, já que Kehaya foca na velocidade, e enquanto treinava, ele começava a se lembrar do passado, mais especificamente de Tokugawa, no momento em que Doppo chegou e Tokugawa disse: então Orochi-Doppo é como um machado e uma lâmina afiada. Excelente percepção, Kehaya. Ele de fato é assim, porém não é apenas isso. Como um machado afiado, ele pode cortar lenha grossa facilmente. Porém, ele pode ter a delicadeza de raspar os pelos de uma barba como uma navalha afiada. Esse homem aqui é totalmente único. É como se ele fosse uma arma que não existisse na realidade. A mente de Kehaya voltava para o presente e em seu treinamento ele colocava uma garrafa de água na sua frente. Ele encarava o objeto, se movia e chutava. A tampinha fechada começava a girar e abria. Um movimento preciso e delicado. Kehaya tomava sua água e Tokugawa aparecia atrás dele rindo. E galera, vale ressaltar aqui que esse treinamento da garrafinha, da tampinha da garrafinha, não é algo tão impressionante se olharmos de relance. Porque aqui no YouTube, no TikTok, tem várias pessoas fazendo esse desafio. Alguns lutadores chutando a tampa da garrafinha semi-aberta e ela saindo. Só que a diferença aqui é que o Kehaya chutou uma garrafinha que estava presa mesmo. Então mostra o quão preciso esse cara é. Mas enfim, vamos voltar aqui pro mangá. O Tokugawa dava risada e dizia que a navalha afiada de Doppo não era bem assim do jeito que ele fazia. Kehaya olhava para ele sorrindo e Tokugawa continuava. Ele se abaixava, pegava a tampinha da garrafa e dizia: ele é uma navalha afiada, mas sutil, porém só quando é consigo próprio. E Kehaya dizia: já para os outros, ele é como um machado poderoso. Tokugawa sorria e continuava: você acha que os chutes de Doppo serão incríveis? Kehaya ignorava aquela pergunta e dizia: desde que eu me chamo Kehaya, eu nunca me sentei numa cadeira. Tokugawa ouvia aquilo meio confuso e Kehaya enfatizava: eu nunca me sentei numa cadeira. Tokugawa ficava meio irritado e dizia: ô Kehaya, você estava sentado no restaurante. E Kehaya respondia: não, eu não estava. Eu fiz parecer que eu estava sentado. Tokugawa ficava confuso e Kehaya começava a explicar: eu fiquei com o meu glúteo no ar o tempo todo no restaurante. Eu fiquei desse jeito, olha aqui. Tokugawa dizia: então você ficou comendo em pé o tempo todo no restaurante? Kehaya dizia que sim. Porém, ele fazia isso há mais de 20 anos. Essa sempre foi a sua vida. E ao contrário do que poderiam pensar, ele não se sentia desconfortável, era o oposto. Ele se sentia extremamente confortável usando suas pernas. E ele continuava: Kehaya, que significa chutar rapidamente, desta forma pode ser considerado agora como um machado extremamente poderoso.
Tokugawa observava aquele trocadilho em silêncio e aqui, galera, eu fui visitar alguns capítulos anteriores, porque na minha cabeça eu já tinha visto o Kiraya se sentando. Porém, não como ele disse, né? Ele não se sentou numa cadeira. Mais especificamente, eu fui ver o momento que o Kiraya se encontra com o Yujiro. E quando eu tava traduzindo isso aqui, galera, eu até fiquei meio confuso, porque eu falei, pô, o Kiraya já sentou assim, será que ele tá brincando com o Tokugawa ou só tá falando da cadeira? E o que aconteceu, galera? Quando ele encontra com o Yujiro, que ele tá lá na mansão de Tokugawa, nota-se que ele não toca o seu glúteo no chão. Ele tava o tempo todo sentado em cima de suas pernas. Inclusive, o Itagaki mostra num quadro exclusivamente ele só sentado na própria perna. Se você olha esse quadro anteriormente, é meio que sem sentido. Por que o Itagaki desenhou isso aqui? A gente pode se perguntar. Porém, olhando agora no futuro, a gente entende o porquê o Itagaki mostrou isso. Ele tá querendo que a gente perceba a construção que ele veio fazendo do personagem desde lá atrás. E agora que o Kiraya explicou isso, que ele não toca o seu glúteo numa cadeira, ele se mantém em um treinamento o tempo todo, a gente nota que esse personagem vai ser extremamente perigoso. Outra coisa que eu não posso me esquecer é que se formos para a saga dos prisioneiros, tem um momento lá no templo de Bailin em que um velho monge diz que acolheram Dorian. Eles entram numa sala e o ex-prisioneiro pintava um quadro. Era dito que ele pintava numa postura aberta, um estilo de treinamento chinês, chamado Zanzuang. O agachamento que Dorian fazia era extremamente baixo. Ele comia uma tigela inteira de doces e pintava seus quadros. Enquanto isso, a tarde passava, os monges continuavam treinando até que a noite chegava. Aí, finalmente, Dorian desfazia tal postura. Era dito que por isso que suas pernas estavam tão poderosas, que ele tinha ganhado 20 quilos de músculos. Já que Raya, galera, faz algo parecido. Ao invés de se sentar numa cadeira para comer, ele sempre se mantém de uma forma parecida com o treinamento chinês Zanzuang. Só que ele faz isso desde que se conhece por gente. Podemos ter certeza aqui, galera, quando o Kiraya colocar seus pés na maioria de seus oponentes, esperem algo absurdo. E outra coisa, esse treinamento existe de fato. Até já foi visto em filmes o Jackie Chan fazendo esse treino enquanto xícaras de chá eram colocadas em seu corpo e ele precisava se equilibrar naquela postura. E tal treinamento é bem complicado. Mas vamos continuar. A cena ia para os domínios do Shinshinkai. Lá, um bloco gigante de gelo era colocado no dojo na frente de Doppo. O mestre dizia, o gelo é bom para essas coisas quando ele não está transparente. Esperar um tempo se passar para ele amolecer não é algo que deve ser feito. Katsumi e Terada escutavam aquilo, esperando o que estava por vir, e Doppo colocava sua mão no gelo. Ele observava bem tranquilamente, sorria e dizia, esse aqui é um bom gelo, então respeitosamente me permitam cozinhá-lo. Katsumi e Terada se preparavam, Doppo respirava fundo e seu golpe chegava. Ao golpear, notava-se que Doppo não socou, ele apenas bateu sua palma no gelo. Até que de pouco a pouco, galera, o gelo começava a se rachar. Em seguida, ele era despedaçado e caía em fragmentos no chão. Katsumi e Terada observavam a qualidade daquele golpe e Doppo dizia brincando, vamos lá, rapazes, comam esse gelo raspado que eu cozinhei aqui pra vocês. Em seguida, a cena cortava pro Tokyo Dome e mais um dia comum. A cena vai entrando nas instalações e nos levando até a parte subterrânea, onde o que acontece ali não é de conhecimento comum. Poucos podem adentrar na parte subterrânea. E numa sala, Orochi Doppo se alongava. De longe, um dos choferes de Tokugawa observava em silêncio até que Doppo dizia, Senhor Mitarai, já faz muito tempo que eu te conheço. O chofer sorria e dizia, isso é verdade. Ele olhava para o céu, pensativo, e continuava. Aqui no estádio Korakuen, se contarmos os anos a partir do momento em que nos vimos aqui, já devem ter se passado 25 anos. Doppo continuava se alongando e dizia, é verdade, realmente faz muito tempo, meu amigo. O chofer desviava o olhar para baixo como se estivesse com pesar de algo e continuava dizendo, Senhor Doppo, você realmente não mudou.
Não importa sua idade, no meu interior, eu sinto que Orochidopo ainda não definhou. O mestre, nessa hora, começava a se erguer com seus punhos, em seguida começava a erguer seu quadril e seus pés ia para cima. E ele continuava dizendo: eu não definhei, porque os únicos que não podem evoluir são os tolos. De resto, todos podemos evoluir de alguma forma. Ele plantava a bananeira com seus punhos e o Chopper continuava a conversa. De fato, ao meu ver, o senhor está longe de murchar. Cada vez que te vejo, tenho a impressão que mais vida está sendo adicionada ao senhor. Sua vida tem profundidade, tem nitidez. Esse é o Orochidopo. A cena ia agora, galera, pro corredor e chegava numa porta. Lá Tokugawa observava Kiraya se aquecendo, mais especificamente, ele estava fazendo seu Shiko. E o ancião dizia: o estilo Kiraya Ryu, onde bater é a chave, mas eu ainda estou te vendo pisar enquanto faz o seu Shiko. Kiraya se preparava e pisava. Seu Shiko era muito mais comedido do que o de Sukune. E mesmo sendo criticado, ele agradecia aquelas palavras. Mas ele questionava: Senhor Tokugawa, o que você quer dizer de fato? Desde os tempos antigos até as artes marciais praticadas de mãos nuas, o sumo antigo foi praticado por mim e pelos meus antecessores. O Kiraya Ryu provavelmente é a arte marcial que mais se aproxima do karatê. Ele soltava um sorriso e continuava: por muitos e muitos anos, Orochidopo reinou no topo do mundo com o seu karatê. Seu estilo é de fato lendário. Contam que esse homem é capaz de abater tigres selvagens com seus punhos. E esta noite, irei ver com os meus próprios olhos esses punhos que podem ser considerados armas. Eu vou provar com o meu corpo aqui os golpes do Deus da Guerra. Então, é por isso que eu agradeço o Senhor. Tokugawa sorria. Ele entendia, galera, que Kiraya não precisava de suas palavras. Ele de fato estava pronto para lutar. Mas ele insistia com um último conselho. Já que você quer provar os golpes dele, por favor, tenha cuidado para não pegar intoxicação alimentar. A cena ia para a plateia, e lá o narrador, como de costume, instigava a plateia. O sumo antigo não é praticado só por uma pessoa. Saibam que essa modalidade não acabou. Dessa vez, o sumo antigo vem equipado com chutes rápidos até nós. Um homem chamado Kiraya, um nome familiar de uma lenda que já escutamos antes. Orochidopo começava a entrar na arena de um lado e do outro lado Kiraya. Ambos entravam no solo sagrado para os lutadores. E o narrador continuava: os dois heróis irão se combater essa noite. Saibam que o sumo antigo está vivo e de fato existe. Kiraya é o impulso representando a modalidade. E ele está aqui para chutar seu oponente com todas as forças. Essa noite, aqui nessa arena, teremos um sacrifício aos deuses. Mas saiba, Kiraya, que o Deus da Guerra está na sua frente com um sorriso dizendo: venha até mim, você é digno de me enfrentar. Cada um ia para o seu canto e o lutador de sumô começava a fazer o seu Shiko. E o narrador falava: olhem só para esse homem do sumô antigo. Está parado há muito tempo naquela posição. Ele está reunindo forças com seu Shiko. Porém, ele nunca desce. O que está acontecendo ali? Já do outro lado, temos o karatê mais forte do mundo. O Deus da Guerra aparenta estar pronto. Ele que é conhecido como o matador de tigres. E enquanto continuava instigando a plateia, Tokugawa observava sorrindo, ansiando por tal combate, pois Orochidopo, o guerreiro da arena subterrânea, apareceu para enfrentar um oponente promissor. E enquanto o narrador continuava instigando a plateia, falando da posição estática por minutos de Kiraya, ele se mostrava tranquilo, até que ele se movia e seu Shiko acontecia como um flash de luz. Ele pousava seu pé no solo e, diferente de Sukune, que quando fez seu Shiko no Tokyo Domo, ele fez toda a instalação sentir o seu impacto. Notamos aqui, galera, que Kiraya, ele contrasta muito com o seu rival. E aqui não é porque o Kiraya não tremeu o Tokyo Domo que num eventual confronto significa que ele vai ou não perder para o guardião do sumô, galera. Esse contraste aqui é intencional, mostrando o estilo de ambos, como que é diferente.
O Sukune é muito mais bruto. O cara chega, bate o pé no chão, treme toda a casa do Tokugawa, os quarteirões tremem, ele aperta carvão, transforma ele em diamante, e o Kiraya é muito mais modesto. Ele faz treinamento simulando cadeiras invisíveis. O cara simplesmente bate o seu Shiko apenas rápido, nada muito espalhafatoso. Mas enfim, eu só quis deixar esse ponto aqui pra galera já não sair falando aí que o Shiko do Kiraya é fraco. Nada disso, é apenas diferente. Kiraya olhava para o seu oponente enquanto o apresentador vibrava com a plateia, e o juiz chamavam ambos os lutadores para o centro. Ambos paravam na frente um do outro e as instruções começavam a ser passadas. A diferença de tamanho entre eles era notável, mas ambos estavam preparados. O juiz finalizava as instruções dizendo que tudo exceto armas era liberado naquele combate. Doppo olhava para Kiraya e dizia que era como se ele o olhasse por dentro. Kiraya respondia para Doppo se preparar, porque ele tentaria chutá-lo de todas as maneiras. Ambos iam para os seus cantos. A plateia começava a se animar. Doppo se preparava, baixava um pouco seus braços, pegava ar, suas veias saltavam e de repente ele soltava um grito alto, que num instante ficava ainda mais alto. Todos ali, conhecedores de artes marciais, entendiam do que aquilo se tratava. Era a técnica de respiração vinda do Karate de Ibuki. Tal técnica é sonora, ela visa absorver energias, onde uma longa expiração irá acontecer, e em seguida ela será vocalizada. Doppo começava a saltar de forma enérgica e o narrador dizia: se o sumô ganhar força com seu Shiko, saiba, garoto, que o karatê acaba de ganhar força com seu Ibuki. Sumô antigo e karatê antigo. O tambor soava e o narrador perguntava: qual dos dois será mais forte? Kiraya encarava e quando se dava conta, Doppo estava chegando até ele, caminhando tranquilamente. O karateka batia o pé no solo e todos ali entendiam. Aquela postura era uma espécie de base pós-Shiko. Um lutador de karatê ousava fazer um Shiko na frente de um sumotori? Kiraya sorria, respirava ao fundo e também batia o seu pé. Ambos ali paravam na frente um do outro, ambos em posição de sumô. Orochidopo mostraria o porquê dele ser chamado do deus da guerra. Ele entrava no estilo de Kiraya, e quando eles combinassem suas respirações, o combate iria começar. Porém, de repente, tudo mudou. Não tinha combinação de respiração nenhuma. O mestre se preparava e Kiraya decidia chutar. Quando o chute se aproximava, o mestre preparava seu soco. Pé e punho se colidiam. Normalmente, galera, golpes com as pernas tendem a ser muito mais potentes que os punhos. Porém, ali não era o caso. O punho de Doppo era quem levava vantagem naquela colisão. O impacto ecoava pelo ambiente. A plateia se impressionava, porém ambos ali paravam tranquilos. O punho de Doppo fumaciava, o grande mestre assoprava e Kiraya observava sorrindo, em posição de sumô, até que ele começava a pensar: que punho absurdo! O calcanhar possui a maior rigidez do corpo humano, e ele foi capaz de quebrar o meu com um único tiro. Enquanto o narrador instigava a plateia, Doppo começava a dizer: vamos lá, meu amigo, comece a levar isso a sério. Eu percebi quando se movimentou que existe um certo desconforto no seu centro de gravidade. Com toda certeza, seu pé direito está mostrando que você não está tão seguro de si. Kiraya pensava naquelas palavras e dizia: o senhor está querendo dizer que eu não estou muito bem? Doppo sorria e continuava a dizer: olha, você de fato está fazendo uma feição incrível, tá disfarçando muito bem. Sua atuação é digna de respeito, merece até um Oscar. Kiraya ficava pensativo, tentando compreender ou fingindo que não compreendia, até que ele respirava fundo, e com o pé lesionado ele erguia e decidia enfiar no solo. Todos ali se chocavam, porque o chão acabava de ganhar um buraco. O narrador ficava impressionado e dizia para a plateia: com o pé direito lesionado, ele acabou de atacar o solo? Ele carregou seu peso e o enfiou no chão. Isso é incrível.
Doppo via aquilo impressionado, então de fato seu oponente não tinha sentido o impacto de seu punho? O que estava acontecendo ali? Kirraya dizia bem tranquilamente: como pode ver, está tudo bem com o meu pé. Enquanto o narrador continuava instigando a plateia, Tokugawa procurava entender como aquilo era possível. Ele conhecia o poder dos punhos de Doppo, socos capazes de explodir o aço. O concreto era destruído facilmente, e esse punho não foi capaz de pará-lo? De fato, Kirraya, o garoto do sumo antigo, era poderoso. Doppo sorria, se posicionava e dizia: garoto, uma luta é lotada de blefes e mentiras. Kirraya avançava e com o pé direito mesmo ele decidia chutar. Enquanto o golpe chegava próximo do rosto do mestre, ele começava a pensar: Kirraya, eu estou impressionado, chego até a me arrepiar. E nessa hora, chute contra chute se colidia. Ambos eram empurrados para trás e na plateia era unânime. Todos ali estavam de boca aberta. O próprio Tokugawa tremia de alegria. Ele se levantava e começava a pensar: é isso que eu gosto. Eu quero ver competições pelo poder. E o narrador repetia: ambos os lutadores estão aqui para competir pelo poder. Nessa hora, Doppo mirava sua palma para o seu oponente e de repente ele abria seus braços e mudava a posição. Todos se impressionavam. Aquela era a posição dos céus e da terra. E para quem não se lembra dessa pose de batalha, pessoal, na luta de Doppo contra Miyamoto Musashi, após o karateka ser acertado brutalmente pelo espadachim lendário, Doppo assumiu essa mesma posição, ou seja, ele já entendeu que Kirraya não é brincadeira. E aqui vale dizer que eu não estou falando que Kirraya é tão forte quanto Musashi, apenas que Doppo está começando a levar a luta a sério. Pelo menos era para ser assim, porque o narrador começava a dizer: a posição de luta do mestre é estável, ele está pronto para atacar. Kirraya encarava a sério, só que de repente Doppo sorria. Ele desfazia sua posição e Tokugawa olhava com uma cara de nada. Em seguida, o grande mestre dizia: meu irmão Kirraya, será que você já teve o suficiente? Kirraya olhava vidrado sem dizer nada e Doppo continuava: está na hora de colocarmos um fim nisso. Kirraya não dizia nada e Doppo continuava: quando nos colidimos, a textura do seu osso não podia ser considerada um calcanhar. O estranho foi que aconteceu que eu me senti golpeando algo que já tivesse sido transformado em pó anteriormente. Kirraya olhava e aos poucos ele sorria. Em seguida, falava: o senhor não é considerado alguém invencível no mundo das lutas à toa. E Doppo perguntava: seu pé direito já estava quebrado antes da luta? Eu pergunto isso, Kirraya, porque quando lutamos, o centro de gravidade é algo importante. Por isso, me diga, seu pé quebrado não irá atrapalhar nossa luta? Kirraya fechava a cara e Doppo continuava: acho melhor acabarmos a luta por aqui mesmo. A torcida escutava sem entender como assim a luta iria acabar ali. E Tokugawa pensava: ele te pegou. O que você vai fazer agora, Kirraya? Como irá continuar a sua missão de vida? E de forma séria, Kirraya falava: senhor Doppo. Ele começava a levantar seu pé, o parava, mudava a posição e encarava seu oponente, com apenas um pé no chão. Em seguida, seu pé ia próximo do seu rosto e depois para o seu nariz. Ele fechava o olho e quando ele abria, ele assoava o nariz no seu oponente. Aquilo chegava rapidamente, porém Doppo se esquivava sem problemas. Em seguida, o disparo batia na mureta de madeira e do nada, galera, a feição gentil do Kirraya mudava completamente. Ele falava irritado: não cabe a você decidir quando iremos acabar a luta. Doppo sorria e falava: então é isso. Kirraya se preparava e Doppo continuava dizendo: você vai vir pra cima nesse estado. De repente, Kirraya disparava vagarosamente, sem usar a sua perna direita. As pessoas olhavam aquilo impressionadas e Tokugawa falava: que legal, Kirraya. Mesmo ferido, você demonstra ter um espírito de luta poderoso.
Aos poucos, Kirraia ia chegando e de repente ele acelerava com tudo. Ele golpeava com seu punho esquerdo, Doppo se esquivava e pisava. O pé direito de Kirraia era o alvo. O representante do sumo antigo sentia dor. Doppo carregava seu punho e nessa hora diversos disparos aconteciam no tronco do Kirraia num único instante. Ele cuspia sangue, claramente sendo pego de surpresa. Kirraia não esperava esse nível de resistência de seu oponente. Em seguida, nos era mostrado os danos internos do mesmo. Suas costelas foram destruídas com os golpes do maior karateka do mundo. Em seguida, Kirraia cuspia sangue e Doppo via a situação friamente. Mas em seguida, as mãos de seu oponente iam para os trapézios do mestre. Ele se preparava e saltava. Com as pernas para o ar, ele encaixava um triângulo. A torcida ia à loucura. E o narrador perguntava: o sumo antigo tinha esse tipo de ataque? E enquanto isso acontecia, galera, a cara do mestre estava fechada, claramente resistindo bem ao estrangulamento perfeito de seu oponente. E enquanto aquela posição extremamente perigosa para humanos comuns continuava, o narrador começava a dizer: pelo jeito sim, técnicas de estrangulamento existiam naquela época. Só que nessa hora, galera, o tom mudava completamente. Doppo sorria e falava: Kirraia, meu irmão, está na hora de acabarmos com isso. Kirraia olhava sem dizer nada, suando frio e claramente com dor, e Doppo continuava dizendo: saiba que quando se tem fraturas espalhadas por todo o corpo, contra-golpear de forma efetiva é extremamente complicado. É uma situação que... deixa eu ver como eu posso te dizer isso. Nessa hora, galera, Doppo abria suas mãos, colocava nas orelhas de Kirraia e de repente ele puxava. O narrador começava a dizer com a plateia olhando assustada. Nesse momento, todos escutaram o som de uma parte do corpo humano sendo pega e sendo rasgada. Doppo jogava as orelhas de seu oponente para trás, elas caíam no chão e Tokugawa olhava assustado. Em seguida, o grande mestre posicionava suas mãos pronto para atacar novamente. E o narrador começava a dizer: esses dedos são capazes de atravessar inúmeros feixes de bambu temperado. Sacos de areia serão rasgados facilmente. E de repente, galera, um clarão surgia e Doppo atacava. Taima no Kirraia era golpeado nas laterais do seu corpo. Sua consciência sumia brevemente. Suas pernas soltavam e ele caía nocauteado no chão. Tokugawa olhava, fechava sua cara e erguia sua mão. A luta tinha acabado. Doppo observava e em seguida fazia uma postura de respeito. Ele se ajoelhava, se sentava e nas suas mãos estavam as orelhas de seu oponente. Ele dava para os homens de Tokugawa e dizia para eles colocarem no gelo. Kirraia o olhava com dor e Doppo dizia: não se preocupe, irei te apresentar a um bom médico. Kirraia observava e dizia: eu errei desde o começo. Quando meu pé foi destruído, eu já poderia ser considerado o perdedor. Porém, eu aprendi. Da próxima vez, terei cuidado. Pode ter certeza. Doppo Orochi, o grande deus da guerra. Bom, é isso aí, galera. Essa foi a luta de Doppo versus Kirraia, uma luta que a gente já tinha feito capítulo por capítulo aqui, mas como teve muita gente que pediu pra gente compilar tudo num único vídeo, porque prefere assistir de uma vez só, aqui está. Eu espero que vocês tenham curtido. E se gostaram de fato, eu conto com seu like, com a sua inscrição. Se quiserem acompanhar meu projeto Jack Rama no meu Instagram pessoal, é só ir lá, @JetterZ. Eu já vou indo nessa, meus amigos. Um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.